Recuperamos então os momentos mais importantes desta entrevista do Primeiro-Ministro à SIC, onde Pedro Passos Coelho disse que não quer uma vitória nas legislativas a todo o custo. O Primeiro-Ministro sublinha que é preciso uma maioria estável e inequívoca na próxima legislatura, mas afirma que para ganhar as eleições não vale tudo. Que eu sou previsível, eu nunca troquei medidas que tivesse de tomar para ganhar eleições que pudessem pôr em causa a recuperação económica que estamos a fazer. E, portanto, não estou hoje numa postura do é preciso ganhar, custe o que custar, é importante que ganhar possa, para Portugal, representar um caminho seguro, estável, de recuperação. Nós oferecemos, entre PSD e CDS-PP, uma possibilidade de ter uma maioria estável para o país, se o país quiser. O Partido Socialista, em contrário... Com o Partido Socialista? O Partido Socialista, pelo contrário, que está a candidatar-se, não se está a candidatar connosco, em coligação connosco, está a candidatar-se contra nós. O Partido Socialista não tem hoje nenhuma perspectiva de fazer nenhuma coligação à esquerda e diz que rejeita qualquer coligação à direita. Dr. Pedro Santana Lopes e o Dr. António Vitorino são comentadores habituais desta terça-feira na SIC Notícias. Dr. Pedro Santana Lopes, olá, boa noite. Habituais das terças, habituais seja das qual a hora. Terças, habituais às 10, sim. Exatamente. Não é a hora que é relevante. Sim. Queria pedir-lhe uma primeira opinião sobre esta entrevista em termos de documento político. Como documento político? Uhum. Estamos a 2 meses das eleições legislativas. Acho que é uma entrevista genericamente serena, igual, como eu disse aqui já muitas vezes, procurando definir o Primeiro-Ministro, sendo sempre igual a ele próprio. Acho que não vi ali nenhuma surpresa, com franqueza. E, portanto, esse é o trunfo com que ele joga para as eleições, é ser igual a ele próprio. E com isto não estou a dizer que é bom, estou a dizer nas suas qualidades e nos seus defeitos. Naquilo que a generalidade das pessoas pode ter melhor opinião ou ter pior opinião do próprio. Em relação à Grécia, houve aqui alguma tentativa nítida de passar para o clube da solução. E em relação a Portugal, houve aqui a explicação do porquê, pela primeira vez, de ter feito, durante a legislatura, algumas coisas ao contrário do que disse na campanha eleitoral. Fora isso, acho que esteve igual a ele próprio, não pode ser outra coisa. Não tive nenhuma surpresa ao ouvi-lo. É bom e é mau, mas não tive nenhuma surpresa. Acho que tudo aquilo foi, como ele diz, previsível. Não vi nada de novo, a não ser essa explicação e a Grécia, que já se vinha desenhando há algum tempo. Essa passagem para o Clube da Construção. António Vitorino. Na forma, o Primeiro-Ministro esteve bem, descontraído, solto, mas eu acho que politicamente é de alguma maneira uma entrevista enganadora. Porque, na aparência, é uma entrevista sobre o passado. É uma entrevista justificativa, de releitura e reescritura da história. As contas estavam erradas em 2011. Bom, mas esconde-se que o memorando foi revisto 7 vezes, já da responsabilidade deste governo, e que nenhuma das contas da revisão bateu certo. Tudo bem. Agora, é enganadora neste sentido, é porque provavelmente este é o tom da campanha eleitoral. Não é uma campanha eleitoral virada para o futuro é uma questão de fé, eu tenho um novo modelo económico, é ele que vai redimir os pecados do passado. E depois vai ser uma campanha dizendo, bom, o risco é o regresso ao passado, e para isso espera o Primeiro-Ministro, penso eu, que a Grécia fale por si. Ou seja, fale por ele. E acho que esta tentativa tem alguma dificuldade, porque, a não ser que o Dr. Passos Coelho ande a ler muito os discursos do Mariano Rajoy, é mais fácil ao Rajoy fazer do Podemos o Syriza espanhol do que ao Dr. Passos Coelho fazer do PS o Syriza português. Mas, de facto, há ali um ponto muito importante, que é apostar na pressão psicológica sobre o eleitorado e dizer só há 2 hipóteses, ou nós ou o PS. Essa bipolarização é do interesse da coligação,
também, diga-se de passagem, é do interesse do Partido Socialista, e o PS é o regresso ao passado. No fundo, é essa a mensagem essencial desta entrevista, com alguns apontamentos sobre o passado, a história, enfim, ajustes de contas. Vamos ouvir como é que ele se refere exatamente a essa questão quando a Clara lhe pergunta sobre os que o acusam de mentir. E é aí então que Pedro Passos Coelho, vamos ver esse certo da entrevista, diz que o memorando de entendimento que recebeu não podia ser cumprido como estava porque tinha as contas mal feitas. Eu, quando fiz a campanha eleitoral e quando fui eleito, disse objetivamente que iria cumprir o memorando de entendimento. O programa do PSD não se esgotava nisso, disse até que era um programa ambicioso para 2 legislaturas, mas que nós procuraríamos, era a nossa prioridade, era cumprir aquele programa. Aquele programa, quando eu o recebi, não era cumprível. Simplesmente não era cumprível. O senhor tinha as metas que estavam... a carta que já lhe dava a indicação de que Deixe-me dizer disso. Sim, mas as contas estavam mal feitas. As contas estavam mal feitas e não fui eu que as fiz. Só tinha uma de 2 escolhas para fazer. Não tinha uma terceira, só tinha uma de 2. Ou dizia, vamos anunciar que este programa não é cumprível e, portanto, antes sequer de o começarmos a executar, vamos requerer um segundo programa e a minha profunda convicção é que estaríamos hoje como estava a Grécia. Sim. Ou vamos dar tudo por tudo, diga-se o que se disser sobre o que eu disse na campanha eleitoral, diga-se o que se disser sobre aquilo que eram as medidas que estavam inicialmente no memorando de entendimento, e o anterior Primeiro-Ministro só disse o que não estava lá, não disse o que estava lá, e vamos procurar alterar estas condições. E foi o que fizemos, e se não tivéssemos feito isso, então pode ter a certeza, ainda a Troika estava cá. O medo, é isto? Bom, vamos ver, eu acho que há 2 tipos de eleitores aos que deviam preocupar a coligação, como preocupa o Partido Socialista. Há os descontentes, aqueles que estão descontentes com o percurso destes anos, que sofreram as consequências e que têm que ser mobilizados para o voto. E depois há os abstencionistas, aqueles para quem a política e a vida política não motiva a votar. E a questão é saber, esta campanha de dizer, bom, isto estava errado e vamos voltar ao que estava errado se votarem no meu adversário, como é que isto cola nuns e noutros? Porque o discurso para uns e para outros não pode ser o mesmo, manifestamente. O PS tem que, por exemplo, resistir à tentação de federar descontentamentos. Porque o país não aguenta a ilusão de que todos os descontentamentos serão ressarcidos agora. E, portanto, tem que ser criterioso. O que é que o discurso do Primeiro-Ministro diz aos descontentes? É dizer que isto ainda pode ficar pior. Isso não é propriamente o fator mais mobilizador para o eleitorado. Portanto, eu acho que o centro das atenções vão ser os abstencionistas. A sondagem da SIC dava 20% de abstencionistas. Isso é uma margem de manobra muito grande para qualquer resultado eleitoral. E é por isso que eu acho que faz sentido os comentadores dizerem está tudo em aberto. Está, de facto, tudo em aberto. Embora o Primeiro-Ministro tenha dado uma explicação, já passou aqui, que, em meu entender, prova demais. Quando ele diz que o Partido Socialista não tem alternativa porque não faz coligação à esquerda e já disse que não fazia uma coligação à direita. Bom, a Clara de Sousa podia ter perguntado, bom, e a coligação? Se não tiver maioria absoluta, como é que resolve o berbicacho com que está confrontada? Não sei se o Dr. Passos Coelho espera coligar-se com o Bloco de Esquerda ou o Partido Comunista, talvez o Marinho Pinto, sabe-se lá. Portanto, do ponto de vista do discurso da estabilidade, eu acho que o Primeiro-Ministro passou a mensagem certa. É preciso que haja estabilidade. Na altura em que quer tirar de esforço das vulnerabilidades do PS, de alguma forma é o discurso do roto ou nu. Sim, o Primeiro-Ministro foi ao ponto de dizer, sejamos nós, seja o PS, que alguém tenha maioria absoluta. Ele disse isto, julgo não ter ouvido mal. Sim. É importante haver maioria absoluta. Não interessa ganhar eleições a qualquer preço. Ele, aliás, quase passou a ideia de que ganhar as eleições sem ter maioria absoluta, pronto, não vou dizer que não interessa, mas que é pouco, que é curto. E, portanto, é esta imagem de um homem que parece jogar também no tudo ou nada. Ele faz-me lembrar, havia aquela frase que se diz dos avançados de centro, lembro-se do Jardel, do Acosta, estou a pensar no Sporting, o Jardel jogou no Porto também, que era Jardel resolve, ou Liedson resolve, quer dizer, que é o ponta de lança que marca golos que resolve. Eu acho que o Primeiro-Ministro acha que ele, dizendo às pessoas que... Porque, quer dizer, quando se fala de uma estratégia económica, de um modelo económico, as pessoas só podem saber qual é
tentando transpor para o futuro, sem troika, sem austeridade, pronto, pegando neste último ano sem troika e dizendo vai ser isto que tivemos e adivinharem. Porque, de facto, ele próprio diz, bem, programa eleitoral nós não precisamos muito, compreendo que o PS precisa, mas nós, as pessoas sabem o que é que nós queremos e o que nós somos. E, portanto, a tal questão do sonho, dizer assim, olha, eu daqui a 5 anos, eu quero o país a este nível, mais próximo do rendimento per capita médio da União Europeia em X%, aumentar a produtividade tanto, diminuir o índice de pobreza tanto, seja o que for. Não, ele diz, comigo as coisas dão certo, comigo há recuperação, comigo isto melhora, com o PS piora. Eu devo dizer, eu que sou um sacarneirista, é o único ismo que sempre assumi, naquela época mais ou menos revolucionária, compreendia a bipolarização, ou eu ou o dilúvio, eu sou bom, os outros são maus. A partir daí deixei de apreciar tanto esse discurso. Ou seja, acho que paga mais, compensa mais. Posso estar enganado e posso estar errado. Compensa mais se soubermos reconhecer qualidades nos outros e os pontos bons nos outros. Apesar de eu achar que ele foi cauteloso ao dizer o programa do PS é arriscado. Ele não disse o programa do PS é o cataclismo, mas depois várias vezes disse é a receita que nos levou ao desastre ou à bancarrota. Portanto, eu acredito mais, e tenho aqui falado várias vezes disso, acho que Portugal ganha em ter 2 bons candidatos a Primeiro-Ministro e que apresentem programas à séria para o que querem fazer nos próximos anos. Reconhecendo nós, com certeza, que é muito difícil apresentar programas nesta Europa, apesar de tudo cheia de incertezas com esta loucura grega a continuar, ainda há pouco a ver os títulos da entrevista do Primeiro-Ministro, achei que estava a ler mal, não é? O delírio acabou absoluto. Portanto, mas acho que eles têm a obrigação de o fazer e acho que a coligação tem também a obrigação de o fazer. Eu concordo com a ideia que ouvi aqui há pouco, eu estava em casa, de que é curto ir para eleições confiando que chega aquilo que já se conhece. As pessoas, quer se queira, quer não, quando vão votar, querem... O que está em causa, quando decide, é sempre o presente e o futuro. É sempre o presente e o futuro. E quem quiser ganhar eleições com base no passado, seja o próprio, seja o dos outros, eu acho que não é grande receita. Dito isto, acho que ele é tremendamente eficaz. Quer dizer, isso aí faz-me lembrar um pouco, eu cada vez... Espero que ele não se ofenda comigo, acho que não se ofende. Cada vez eu acho mais parecido em várias coisas, variadíssimas coisas, com Cavaco Silva Primeiro-Ministro. Está a ver? Cada um é o que é e é como é, mas na eficácia. Cavaco Silva também houve uma série de anos que era eficaz. Houve umas vezes que ganhou, depois ele não chegou a perder, porque ele não foi eleições quando depois as coisas já estavam noutra fase, mas não chegou a perder legislativas. Agora, o Dr. Passos Coelho é isto, não vou chamar homem de gelo, é um homem granítico, de facto. É um homem granítico, não posso escrever de outra maneira, aquilo é tal. Sobre a eficácia do Dr. Pedro Santana Lopes, até porque, como acabou de explicar, nas eleições as pessoas preocupam-se com o presente e com o futuro. Vamos recuperar a parte da entrevista em que Pedro Santana Lopes podia ter feito Passos Coelho. Em que Pedro Passos Coelho podia ter feito algum tipo de promessa, é o milagre dos Pedros. um pouco de cenário para a frente, e quando se lhe perguntou sobre a intenção de devolver a sobretaxa ou reduzir a carga fiscal dos portugueses nos próximos anos, Pedro Passos Coelho diz que foi por prudência que optou por não aliviar a austeridade. Nós somos prudentes. Quer dizer, se nós tivéssemos a certeza de que poderíamos realmente não pôr em risco o objetivo que é tão importante para nós este ano, que é ficar com um déficit abaixo de 3%. Porque nós estamos obrigados a ter um déficit inferior a 3% este ano. Portugal comprometeu-se publicamente nestes anos, todos nós sabemos, em que o seu déficit em 2015 deixaria de ser excessivo. E isso para nós é um ponto de honra. Portanto, como não tínhamos a certeza de que tivéssemos margem para poder devolver uma parte da sobretaxa, é que fizemos uma coisa que eu julgo que é correta, que é, se isso vier a acontecer, quer dizer, se tivermos mais receitas em resultado do facto da economia crescer mais do que nós estamos à espera, de o combate à evasão fiscal ser ainda mais bem sucedido, nós então devolveremos em 2016 esse excesso. E é isso que vai acontecer. E poderá haver mais moderação fiscal além desta descida ou desta redução? A moderação fiscal nos próximos anos, a menos, como digo, que as coisas nos possam correr melhor, e se nos correrem melhor,
tanto melhor, poderemos ir mais longe, mas eu julgo que com prudência podemos dizer que removeremos a sobretaxa nos próximos 4 anos, removeremos os cortes na administração pública nos próximos 4 anos também, e, portanto, deixará de haver qualquer corte a esse nível. Relativamente aos pensionistas, esse corte já não está sequer em vigor. Iremos continuar a política de baixar o IRC para todas as empresas, de maneira a tornar a economia portuguesa mais atrativa ao investimento com geração de emprego, e iremos progressivamente removendo todas as medidas de austeridade que estiveram em vigor durante estes anos. Dr. Pedro Santana Lopes, para quem espera perceber um pouco do que pode ser o futuro, isto chega? Quer dizer, chega como? Eu acho que isto é como é que eu lhe dizer? É difícil perceber, porque isto é o discurso mais fora dos cânones eleitorais que eu conheço. Ele diz, só daqui a 4 anos é que eu tiro os sacrifícios todos que fiz passar estes anos. A oposição diz, não, nós demoramos 2 anos. Portanto, ele não cede aqui nem um ponto. Ouça, se isto der resultado, eu olho para ele e lembro que Cavaco Silva, em 85 e 86, eu era secretário de Estado da Presidência, estava lá no Governo, e lembro que Cavaco Silva aumentar os combustíveis a 2 meses das eleições. Pronto, austeridade, eu sou duro e não vero, um bocado a mesma coisa. Só que Cavaco Silva, a economia estava em crescimento, estavam a chegar aos fundos europeus, e Cavaco não tinha sido o rosto da austeridade no tempo do Bloco Central e da intervenção do FMI. E a questão aqui, a dificuldade aqui está em que este senhor foi o rosto da austeridade estes 4 anos e agora, diz a mesma, agora, mas sou eu que os vou levar agora à terra prometida. Olha, se ele ganhar, eu acho, de facto, é digno do Guinness, porque acho que é. Eu não estou a dizer que não acredito que ele ganhe, acho que estão empatados. Ele e o Dr. Paulo Portas. Agora, a dizer isto tudo que ele diz, está bem, ele não diz que vai aumentar muito os impostos, mas de facto a economia está a crescer, 1,5%, um bocado assim. E ele diz, não devolvo, porque está em causa o objetivo dos 3%. Há portugueses que gostam disto, há cidadãos que gostam disto, há os que não gostam, há os que dizem, eu quero lá saber dos 3%, porque a Alemanha também os passou, a França também os passou, e, portanto, é difícil conciliar. Agora, isto eu não vou dizer que é o ame e o deixo, o take it or leave it, mas, de facto, ou se aprecia este género e se reconhece e se diz assim, eu vejo muito nas redes sociais, não. Este homem é um homem sério, ele diz o que pensa, ele faz o que... Depois há sondagens que dizem que não, que falta a verdade, não gosto de repetir aquela palavra. Acho que ele saiu bem nessa parte da entrevista, independentemente de ter dito tudo como se passou ou não, lá sobre o memo. De facto, o PSD teve lá uma delegação também a validar e depois... Pronto, mas quer dizer, com os primeiros ministros, infelizmente, já ouvimos com esta história. Eu cheguei lá, isto era diferente, as contas estavam mal feitas. Eu fui o único que tive a sorte, não vou falar disso, ter umas contas vistas depois de eu sair. Para o futuro. Agora, se isto der, eu devo dizer, acho que é uma proeza, porque ele faz tudo ao contrário. O que é cavaquismo também, em certo sentido? Cavaco sempre disse, eu sou antipolítico. E Pedro Passos Coelho, não dizendo, porque até nem pode dizer que não é político desde o liceu quase, mas ele joga nessa imagem. É o que quer que se lixem as eleições, os espectadores que me desculpem. É um pouco esta ideia que ele tenta passar. Eu não quero saber de eleições, o meu caminho é este, e é por aqui que eu vou, eu sou igual a mim próprio, eu não mudo, eu não vergo. É assim. Não me surpreende que o Primeiro-Ministro diga isto. Há um ponto onde eu estou totalmente de acordo com ele. É importante que Portugal saia do processo de déficits excessivos. E esse devia ser um objetivo que ultrapassa as fronteiras partidárias. Porque se o PS ganhar as eleições, é do interesse do PS que nós saiamos do processo de déficit excessivo este ano. Designadamente para aplicar todo aquele programa que o Dr. António Costa divulgou. Portanto, a questão da saída do processo de déficits excessivos não é apenas o número fetiche dos 3%. É tudo o que isso significa de condições de acesso a fundos europeus, ao plano Juncker, às condições do crescimento futuro da economia. Depois, o outro ponto, eu acho que o grande ativo desta coligação é o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é o ativo desta coligação. Não é tanta estabilidade governativa, porque eu aprecio muito o Primeiro-Ministro conseguir dizer, sem sequer um leve trejeito nos lábios, que este governo foi totalmente estável durante 4 anos, depois daquele psicodrama do verão de 2013, se a memória me não trai. Não, o ativo é o próprio Primeiro-Ministro.
e é aquilo que é a teimosia / persistência ou convicção com que ele exerce as funções. E, portanto, dizer hoje uma coisa diferente seria negar o seu ativo. Isso seria desbaratar o ativo eleitoral. Portanto, não me surpreende que ele tenha mantido aquela linha, não me surpreende. E quanto ao impacto eleitoral que isso tem, eu acho que o problema não é tanto a questão da desmontagem da austeridade. É de discutirmos quais são as prioridades nessa desmontagem. Isto é, como é que a desmontagem é feita? Não é voltar a pôr tudo exatamente como estava antes. Para isso nós temos o programa do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Chega. A questão da desmontagem da austeridade é uma questão que interessa debater, porque é aí que a política entra em jogo. E não é certo por acaso, hoje isso não foi muito evidente, que neste fim de semana o Primeiro-Ministro fez um discurso interessante sobre a questão das desigualdades sociais, que não é um tema abundante no seu discurso. Ele não se distingue, aliás, por uma especial sensibilidade social. Não digo que não tenha. Agora, no discurso público, não é propriamente um forte deste Primeiro-Ministro. E ele, quando neste fim de semana colocou a questão das desigualdades sociais como uma das preocupações da próxima legislatura, está de facto a dar abertura para que nós perguntemos, e parece-me que a pergunta não é provocatória, é legítima, dizendo: ótimo, aí está um bom tema para um acordo alargado na sociedade portuguesa. Diga-me lá então quais são, por onde é que começa o combate às desigualdades. E eu acho que é essa resposta que se espera que o programa eleitoral da coligação nos venha trazer, tendo em linha de conta que o Primeiro-Ministro elegeu o combate às desigualdades como uma das prioridades do discurso que fez. Mas nesta entrevista de acordo alargado só ouvimos falar da questão dos 600 milhões... Para a Segurança Social. É verdade que a reforma da Segurança Social é uma parte importante do combate às desigualdades sociais, porque uma forma de combater as desigualdades sociais tem a ver exatamente com o efeito redistributivo da própria Segurança Social e de proteção perante os riscos sociais. Mas há outras dimensões muito importantes para combater as desigualdades sociais, por exemplo, o acesso à educação. A questão da educação é uma questão fundamental hoje de uma política redistributiva. Aquela concepção clássica de que a política redistributiva era tirar dinheiro aos ricos para dar aos pobres, um pouco o Robin Hood do Estado Social, essa concepção hoje é limitada, não só porque há cada vez mais dificuldades em tributar certas atividades económicas. E, portanto, o grosso do esforço tributário cai sobre os trabalhadores por conta de outrem e pelo fator trabalho, o que é preocupante como elemento também de desagravamento das desigualdades sociais, mas também porque há outros elementos da igualdade de oportunidades que não podem ser deixados de ser postos em cima da mesa no combate às desigualdades, como seja o acesso à educação, e designadamente à educação superior, dos filhos das classes mais modestas, das classes mais desfavorecidas, e qual é, portanto, a estratégia educativa que vai ser seguida, e eu, nesse sentido, acho que estes 4 anos não abonam muito a favor da política da coligação nessa matéria. Esta noite temos também de falar sobre a Grécia, que está a menos de 24 horas. Já estava a sentir aqui uma carência. Que amanhã não vou tem... ser afetiva. Já não sei em quantas horas Intelectual. Mas retomamos então a entrevista de Pedro Passos Coelho, nomeadamente quando se esforçou relativamente à Grécia em mostrar que o governo português não teve falta de solidariedade com o povo grego neste processo. Vamos depois também ouvir um excerto da entrevista de Alexis Tsipras, que dava também uma entrevista à televisão grega, à mesma hora da entrevista de Pedro Passos Coelho. Mas vamos ouvir então o primeiro-ministro português quando explica que não houve falta de solidariedade na Europa relativamente à Grécia, nem por parte de Portugal, e que o acordo conseguido no fim de semana passado foi um acordo conseguido com unanimidade. Houve sempre uma unanimidade dentro do Eurogrupo. Portanto, já está a ver a Clara de Sousa que não houve aqui... Mas houve uma clara divisão no último fim de semana. Não houve nuances importantes. Também não me parece. Se tivesse havido, não tinha havido unanimidade no acordo que foi estabelecido. Nós, durante todo este período, em particular desde que eu sou Primeiro-Ministro, tivemos sempre um cuidado muito grande em não alimentar especulações sobre a saída da Grécia da zona euro, antes, pelo contrário, procurando sempre criar condições para que a Grécia pudesse cumprir. Em 2012, eu já era Primeiro-Ministro e a Grécia precisou de um segundo programa de assistência. E nessa altura, todos os países europeus, mas em particular aqui os países que ainda estavam sob programa, era o caso da Irlanda e de Portugal, aceitaram dar à Grécia condições que eles próprios não tinham. Quer dizer, nós estávamos a aplicar programas de assistência que eram bastante rigorosos, como toda a gente tem noção, e mesmo assim admitimos que a Grécia tivesse condições que nenhum de nós, nem a Irlanda, nem Portugal, tiveram.
Em entrevista à televisão pública grega, Alexis Tsipras disse que o acordo com os credores foi alcançado sob clima de chantagem e sufoco. Foram as palavras usadas pelo primeiro-ministro, que criticou o documento, mas defendeu que era o melhor que a Grécia poderia obter. Η χθεσινή ημέρα, η προχθεσινή νύχτα, ήταν μια νύχτα κακή για την Ευρώπη. Δεν ήταν μια νύχτα που θα τη θυμούνται οι Ευρωπαίοι πολίτες το επόμενο διάστημα, θεωρώντας ότι γίνανε βήματα επιστροφής της Ευρώπης στις ιδρυτικές αξίες, της αλληλεγγύης, της δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα του Συνόδου Κορυφής των 19 και του Eurogroup ήταν ένα αποτέλεσμα μιας πίεσης ισχυρής προς μια χώρα και έναν λαό που δημοκρατικά έχει εκφραστεί να προσεγγίσει τις επιθυμίες των πιο οικονομικά ισχυρών πολιτικών δυνάμεων στην Ευρώπη. Αυτή είναι η αλήθεια. Σε συνθήκες χρηματοπιστωτικής ασφυξίας και εκβιασμού, με δύο εναλλακτικές λύσεις πάνω στο τραπέζι. Τη συμφωνία με αυτούς τους όρους ή την άτακτη χρεοκοπία. Την έξοδο από το ευρώ. Dr. Pedro Santana Lopes, começando pelo primeiro-ministro português. É? Começando pelo primeiro-ministro português e o esforço para mostrar que nunca foi opositor da Grécia. Em 2012, inclusive, aceitámos tranquilamente que a Grécia tivesse uma situação muito mais confortável do que Portugal e a Irlanda, por exemplo. Não, isso, há pouco fiz essa referência, acho que é nítido esse caminho do primeiro-ministro no sentido de estar do lado dos bonzinhos com os gregos e, portanto, dos amigos dos gregos. Eu não sei se ele tivesse visto estas declarações antes da entrevista, seria capaz de dizer aquilo, ou se engasgava mesmo antes de dizer aquilo, porque esta entrevista eu acho que eu confesso, desisto de perceber este primeiro-ministro grego, porque acho que isto, quer dizer, o Sr. Varoufakis foi afastado porque disse o que disse do Eurogrupo durante a campanha do referendo. E agora? Este senhor diz que foi sufocado, chantageado, asfixiado. Isto é muito difícil, de facto, é muito difícil. Que condições políticas tem este Primeiro-Ministro agora para ir defender este acordo no qual diz não se reconhecer, que foi obrigado a assinar? É impossível um Primeiro-Ministro fazer isto. Um Primeiro-Ministro ou um Presidente do Conselho de Administração da empresa dizer, olha, eu vou aplicar uma política na empresa que acho que é má para a empresa. Não vejo... Isto é muito, muito complicado para a União Europeia e continua a ser muito importante. Quer dizer, eu compreendo imenso e acho que para Portugal está muito em causa, sempre para todo o Estado está, numa fase como esta, lembrarmos sempre do respeito devido à dignidade nacional. Agora, este senhor já deu tantas cambalhotas, pronto, que eu já não vejo onde é que está o entendimento dele sobre a dignidade nacional e como a representar. Eu não estou a dizer isto com nenhum gosto. Entristece-me ouvir um chefe político, um representante de um povo, dar uma entrevista a dizer uma coisa destas, depois de ter um continente, um mundo, suspenso, de horas e horas e horas e horas de negociações, em que ele próprio apresenta um documento mais gravoso do que aquele que levou, digamos assim, ao referendo, e agora sai de Bruxelas, chega à Grécia, ele parece que ainda está no tempo em que não há satélite, em que não há comunicação digital, em que julga que só há... É estranho. Tudo isto é estranho. Há quem diga que é de propósito para dar cabo da União Europeia. Olha, acho que não vão conseguir dar cabo, mas se é para prejudicar, isso têm conseguido e muito. É que, de facto, como é que a União Europeia agora assina um acordo com um homem que diz que está a ser torturado? Eu não vejo como é que é possível. Sinceramente, e se assinar, eu digo que hoje eu não acredito nisto, não acredito no futuro disto, a não ser que a Grécia olhe. Eu hoje vinha para cá e vinha a pensar, aquele Presidente da República que foi eleito assim pelo Syriza na prática, que é da área da nova democracia, não sei se não vai ter que formar vir-nos pedir uns ensinamentos sobre governos de iniciativa presidencial e que passe no Parlamento. Porquê? Porque também o sistema político lá partidário está desagregado. O senhor Tsipras é capaz de aprovar isto com base em apoios da oposição, não sei se chegam os dele, não chegam com certeza, portanto... não sei se não será possível um qualquer governo por cima da desagregação da generalidade das forças políticas, porque um povo tem que ouvir o seu líder dizer, olha, isto foi o menos mal que conseguimos, mas eu luto por aquilo que assinei.
A pessoa não pode desmentir a sua assinatura, o seu acordo, horas depois, a dizer que foi como se estivesse prisioneiro. Não percebo. Bom, e de facto esta declaração é uma declaração que só adensa as preocupações que já vêm atrás. Isto é, o Primeiro-Ministro de Tsipras está numa posição impossível, sejamos completamente objetivos. Exatamente. Isto é, acabou por assinar um acordo que era pior do que o acordo, mais gravoso para os gregos, do que o acordo que ele levou os gregos a rejeitar num referendo. Bom, ninguém racionalmente consegue sair de uma maneira fácil desta situação, que é uma profunda derrota política. O único alívio que ele tem é que, do lado europeu, a gestão deste dossiê e a coreografia da humilhação dos gregos é inaceitável. E vai deixar marcas profundas na União Europeia durante muito tempo. Agora, tirando o facto de não haver santos e de serem, portanto, todos pecadores, o problema deste acordo está para além das reações circunstanciais. É que ele não vai ser aplicado. E, portanto, a Grécia tornou-se um problema permanente da vida europeia. Neste momento nós temos a garantia de que vamos estar aqui quanto tempo a SIC nos quiser manter em antena e ciclicamente vamos voltar a falar dos dramas da Grécia. Porque este acordo é bom que tenha existido. Só que a virtude do acordo esgotou-se naquela manhã, às 9h05 da manhã, por existir. Porque ninguém acredita que vai ser aplicado. Vamos ser objetivos. Está a passar aí em rodapé Exatamente. que o Fundo Monetário Internacional acha que 85 mil milhões não chega. Nós sabemos que este programa prevê que em 3 anos se privatizem bens no valor de 50 mil milhões. Portugal privatizou no programa anterior 9 mil milhões, se não me engano. A não ser que o Parthenon seja privatizado e valha o diferencial, não se vê como é que vamos chegar a 50 mil milhões de privatizações. E depois, há uma coisa que eu devo reconhecer. Não é possível aplicar um programa destes sem que se acreditar nele. Não é possível. Isso aí é humanamente impossível. É uma impossibilidade humana antes de ser política. É humana. E, portanto, quando o próprio responsável pelo acordo diz eu fui obrigado a assinar, assinei, para evitar a falência, mas eu não acredito naquilo que assinei, mas depois diz, mas vou assumir todas as responsabilidades e vou aplicá-lo, há um dos dois elementos desta declaração que não é verdadeiro. E eu, se tiver que fazer uma aposta, aposto que o que não é verdadeiro é o segundo. Olhando agora para a situação política nacional e aquilo que se prevê, que hoje, esta noite, é possível prever relativamente ao futuro mais próximo da Grécia, isto ajuda o discurso político de campanha de quem? Do PS ou da coligação? Vamos ver, eu tenho muita dificuldade em fazer extrapolações desse género, em todo o lado. Acho que isso esteve presente na discussão do Conselho Europeu. Acho que a posição de alguns governos nesta negociação tinha mais a ver com as suas políticas internas. Acho que ninguém tem uma vida muito facilitada no contexto europeu. Por exemplo, a televisão holandesa está a passar uma entrevista do primeiro-ministro holandês que nas últimas eleições disse eu garanto aos holandeses que não haverá nem mais um cêntimo para os gregos. E estas coisas que se dizem antes das campanhas eleitorais e que depois os jornalistas maldosos guardam as imagens e reproduzem à exaustão. Como é que aquele primeiro-ministro holandês vai agora ao Parlamento e vai dizer afinal há mais uns centimositos para os gregos, são só 85 mil milhões por baixo, calculando por baixo? Sim. Portanto, do ponto de vista da política é assim, eu acho que a coligação espera que o exemplo dos gregos favoreça a teoria da prudência, da estabilidade e da continuidade, aqui em Portugal. Acho que o Partido Socialista tem que ter o esforço necessário para demonstrar que a sua estratégia, naquilo que tange à União Europeia e à negociação europeia, é exatamente, está nos antípodas do Syriza. Isto é, não é nem à pedrada, não é nem com flic-flacs, nem com falsos arrobos de heroísmo que se consegue ganhar espaço europeu para aplicar políticas que sejam mais amigáveis do crescimento. Que era, aliás, se me permite, o que nós devíamos estar a discutir na Europa hoje. E que, de repente, desapareceu completamente da agenda. Sim. Quem é que ainda se lembra do plano Juncker, que está suposto começar a ser aplicado? Quem é que se lembra ainda da iniciativa jovem contra o desemprego jovem? Nós passamos a vida a discutir os problemas de uma economia que representa, com todo o respeito pelos gregos e pelo drama que vivem os gregos, 2%
da zona euro. Por culpa da União Europeia, que não Também, foi capaz de resolver. não há inocentes nisto aqui. Todos são pecadores. Nós podemos talvez divergir na dose de pecado que atribuímos a cada um. Há uns pecadores geniais, mas há outros que são pecadores mortais. Pedro Santana Lopes. Eu acho que aquilo que o Primeiro-Ministro grego está a fazer favorece mais, sinceramente, favorece mais a coligação que está no governo. Depende do engenho do líder da oposição saber ultrapassar isso. Não é mérito da coligação que está no governo, a responsabilidade é do Primeiro-Ministro grego, não há nenhum mérito, mas a não ser, enfim, o Primeiro-Ministro ao princípio disse que eram contos de crianças o que este senhor dizia. Mas agora, como eu disse, passou a querer fazer parte daqueles que não têm culpa do que acontece à Grécia. Agora, objetivamente, quer dizer, não cai nunca em cima da coligação o sirizismo, digamos assim. Agora, António Costa tem mas que... o PS celebrou a chegada do Syriza ao poder. Celebrou, e aí acho que foi uma precipitação na altura do PS, António Costa, o Presidente do PS. António Costa rapidamente viu que não devia ir por essa estrada e corrigiu. Carlos César, ainda há poucas semanas, saudou o caminho do Syriza. Agora, pronto, isto são tudo fatores laterais. Acho que nós, portugueses, temos de facto a obrigação de exigir dos candidatos a Primeiro-Ministro e dos candidatos a deputados que nos digam o que pensam fazer deste país nos próximos anos. E o que pensam fazer a governar este país nos próximos anos. O que é que têm para nós, para as nossas famílias, para as nossas empresas, para as nossas instituições. O senhor Syriza é mau? É. O senhor Juncker tem menos bons e maus? Tem. Mas nós agora também queremos saber um bocadinho de Portugal. A Europa é fundamental. É, mas aquilo está uma barafunda tal que até tem uma razão para falar só de Portugal. Porque nós queremos saber, de facto, as nossas vidas e o que é que têm para fazer connosco. E deem os dados todos uns aos outros, que é para ninguém poder dizer que chega lá e se enganou e as contas não estavam certas. Uma das coisas da nossa vida, de que falamos de vez em quando e que vamos continuar a falar no futuro, são presidenciais. Vamos ver o que há de presidenciais hoje, de novidade, e vamos ver também como é que o Primeiro-Ministro se referiu a esse tema, porque Pedro Passos Coelho, sobre candidatos presidenciais, diz que só fala depois das legislativas. Falarei sobre a questão das presidenciais depois das eleições. Este é um cenário possível ou não é possível? Não vou confundir o discurso político e não vou trazer hoje para a discussão uma coisa que se colocará para janeiro do próximo ano, depois dos portugueses fazerem a escolha. Nem o facto de Marco António governo. Costa se ter reunido com o Rui Rio na semana passada, quando estava no Parlamento? Não, independentemente de todos os factos. Não indicia que já é uma escolha? Nós não iremos fazer nenhuma escolha daqui até lá e eu não irei perder um segundo a falar sobre eleições presidenciais daqui até às eleições legislativas. Vamos ver na atualidade política nacional o que mais se disse hoje sobre presidenciais. Alberto João Jardim disse que a candidatura a Belém é apenas uma hipótese, mas já tem um programa. Reconhece que algumas das propostas são polémicas, sobretudo a que aumenta o poder e o mandato do Presidente da República. Rever e referendar a Constituição, conferir ao Presidente da República o poder de chefiar o governo durante os 7 anos que passaria a ter um mandato e reduzir o número de deputados a 181. São algumas das propostas defendidas por Alberto João Jardim. Não se assume ainda candidato a Belém, mas já tem programa e chama-lhe Tomada da Bastilha. A minha intenção é ser incómodo, toda a vida foi incómodo. Eu luto para que eu durmo melhor, que digam mal de mim. O que eu apresentei hoje é um exercício de cidadania, dizer, então vamos lá discutir coisas concretas. Do que diz sobre essas coisas concretas, reconhece o caráter polémico. Já sobre a proposta que prevê a proibição do direito à greve em 4 setores, não vê razão para eventuais críticas. Obviamente ninguém discute, não pode haver greve nas Forças Armadas, na saúde. Minha senhora nem quer morrer porque está alguém em greve. Na justiça, obviamente, tem que funcionar. Onde é mais pleito que aos transportes. Jardim explica que avança com o programa por oposição aos que, na corrida a Belém, não distinguem o que é matéria de governo da matéria da presidência. Eu tenho visto as pessoas que se disponibilizam para ser candidatos à presidência da República falar de generalidades, de lugares comuns, de confundir a missão de governo com a missão de presidente da República. Para Jardim, nada contra a mistura de poderes, contanto que passa a ser validada pela Constituição. Doutor Pedro Passos Coelho, temos mais um candidato à direita?
Agora chamei-lhe Passos Coelho. Mas eu... Não, mas no conjunto do programa fica equilibrado. Acho uma simpatia, fica. Estamos empatados. Eu sei que já está há várias horas aqui, desde as 8 para aí, que eu vi, sem cara de 8 e tal, portanto, qualquer um de nós trocaria até os nomes todos, quanto mais vão. Mas, enfim, sim, pelos vistos, mas quer dizer, o Dr. Alberto João Jardim, até com estas propostas, com a sua linha, eu acho que ele não é arrumável quase em nenhum setor, portanto... Vamos ver se confirma ou não. Ele tem estas ideias há muito tempo, um referendo constitucional, mexer nos poderes do Presidente. Portanto, eu acho bem-vindo se ele entende que tem condições, que tem força, que tem ânimo e que tem uma ideia, que tem convicção, que a deve propor. Sinceramente, será um candidato de ruptura, que apresenta uma proposta política de completa ruptura com o sistema atualmente vigente e, portanto, aí distingue-se dos outros que têm sido falados. Penso eu que mais transição, menos transição, mais revisão constitucional, menos revisão constitucional, mas não defendem a ruptura. Podem considerar importante, considero a transição para uma nova forma de organização do sistema, mas não... O Dr. Alberto João Jardim tem essa linha muito própria, que eu respeito, mas vamos ver se será ou não. Sabe-se tanto quanto os outros, não é? Pois o que disse o Primeiro-Ministro sobre isso, já agora se me permite, eu não tenho dúvidas que é esta a posição do Primeiro-Ministro, não sei se é esta a posição de todos os dirigentes dos partidos da coligação que passam os dias a misturar presidenciais com legislativas quando depois juram que não se pode misturar presidenciais com legislativas, mas enfim, também não fazem mal, agora estamos a falar do não fazem mal ao mundo. De Marco António Costa. Encontros, telefonemas, isso... Pronto, é assim. E sondagens? Sondagens são interessantes. Olha, a doutora Maria de Belém li hoje que está contente com o que apareceu no Expresso. Acho que no centro-direita estão ali mais ou menos, de facto, consolidados 3 passos. Com o professor Marcelo em primeiro, o doutor Rui em segundo, depois vem lá o doutor Paulo Moraes lá no fundo da lista. E pronto, acho que se fosse assim, 3 candidatos à direita, 3 à esquerda, eu acho é que à esquerda, de facto, as coisas também estão ainda muito indefinidas. Sente-se essa vontade de afastamento em relação ao professor Sampaio da Nova e não parece que as coisas também vão ficar por aqui. E, portanto, mas isto é um comentário de fora, porque de dentro, só depois de outubro, como tenho dito e repetido, porque aderi a essa tese do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa. Mas vi que o Dr. Marcelo Rebelo de Sousa vai aderindo a outra tese, é que pode haver mais do que um candidato no centro-direita, segundo quando ouço, já ouvi defender isso e estou convencido que ele vai defender cada vez com mais veemência. Pedro Santana Lopes, mas disse que depois de outubro tomará uma decisão? Ou acho que sim, ouça. E nisso agradeço ao Dr. Marcelo. Com o mundo como está, acho que é cada vez mais prudente essa atitude e essa opção. Mas como é que... Ninguém sabe que vai ser outubro. Mas como é que esse cenário, a possibilidade de tomar uma decisão ou de a divulgar em outubro é compatível com a sua declaração de que manterá até ao fim o mandato na Santa Casa da Misericórdia, que termina em 2017? Essa é a minha intenção mesmo, é o meu propósito, é aquilo que tenciono fazer. O que eu disse e mantenho é que depois de outubro, seja o que for que cada um dos outros faça, tem que ser ponderado, com certeza, neste caso por mim, e só em circunstâncias excepcionais, como acho que acontece a qualquer pessoa, é que aquilo que é o nosso propósito de vida pode ser alterado. Portanto, se em outubro acontecerem essas circunstâncias excepcionais, veremos os resultados das legislativas, veremos como está a situação económica. Nós ainda não falámos, eu há pouco também, na hora anterior, ouvi falar do dia seguinte. Sexta-feira, fazer uma intervenção em Coimbra, que vou procurar falar disso. Porque o dia seguinte, depois das legislativas, se virmos os calendários todos, é impressionante. Do orçamento, da formação de governo, do programa de governo, da apresentação do orçamento, da primeira volta das presidenciais, se houver segunda, depois depende se ganhar a coligação ou ganhar o Partido Socialista. Se ganhar o Partido Socialista, então é que não há orçamento tão cedo, seguramente. É difícil, é mais difícil. Se for o atual governo, sim, não há condições para entregar a 15 de outubro, tem que tomar posse o novo governo, mas
ainda demorará também, ou seja, temos governo empossado, o novo, a meio de novembro, temos orçamento em dezembro, como se diz, chuva em novembro, Natal em dezembro, não é? Aqui é governo empossado em novembro, orçamento em dezembro, se tudo correr bem. Exato. E isto sem maioria absoluta, em princípio, como tudo parece indicar. E sem poder haver dissolução de Parlamento, não é? Portanto, é um quadro de facto complexo. A avaliação de todas essas circunstâncias, porque quando se fala de candidatura à presidência da República, está-se a falar de um dever perante o país, não se está a falar de uma faculdade ou de uma mesquinha ambição. Se o dever assim o impusesse, qualquer pessoa tem que dizer que está pronta a cumprir o dever. Se não, continua na sua vida normal, satisfeito da vida, como se costuma dizer. Não é? Para António Vitorino. Começando pela entrevista do Primeiro-Ministro, ele foi muito taxativo, não dirá uma palavra antes das legislativas. O que não é exatamente aquilo que estava no acordo de coligação. Lembra-se que houve duas versões do acordo de coligação. A primeira era esta e depois a segunda era mais aliviada, era mais ligeira. Era preferencialmente. Portanto, admitia-se que, a avançar algum dos putativos candidatos, a coligação tivesse também que se mover mais rapidamente. Eu acho que hoje o Primeiro-Ministro disse claramente: a mim não me arrancam nada antes das legislativas. Do ponto, enfim, o discurso do Dr. Alberto João Jardim é conhecido, é um discurso antigo, ele tem uma questão mal resolvida com a Constituição da República e, portanto, a questão de saber é quem é que cede primeiro, se é ele, se é a Constituição da República. De todo modo, enfim, é uma corrente de pensamento que existe, sobretudo na direita portuguesa, de uma lógica de cadeia de comando, não vou dizer autoritarismo, mas de que a autoridade do Estado deve estar unificada e que, portanto, teríamos um presidente executivo e não um regime parlamentar, mas um regime presidencialista. Esse não é o quadro constitucional atual, mas, naturalmente, é perfeitamente legítimo em democracia que quem entenda que esse é um sistema político mais eficaz ou que melhor corresponde à sua concepção da vida em sociedade, o defenda, é uma opção. Não é muito popular, hoje em dia, digamos assim. Não há, pelo menos no establishment partidário, muitas vozes a defender isso, mas o Dr. Jardim, ao menos, é coerente, ele sempre defendeu essa lógica. Não será fazer de Portugal uma grande Madeira, mas de facto, de certeza absoluta, a experiência que ele teve no governo da Madeira o levará a defender essa tese. Sobre a questão das candidaturas, das várias candidaturas presidenciais, eu acho que, de facto, o Pedro tem razão quanto a falar do dia seguinte. Eu acho que o resultado das legislativas é muito importante para perceber, não a vontade dos candidatos, isso aí é pessoal e intransmissível, mas perceber qual é o estado de espírito do país quando olhar para o que fez nas legislativas, o resultado das legislativas, e dizer: e agora que peça presidencial é que encaixa neste sistema melhor? Por isso é que Maria de Belém adiou a questão da candidatura, da sua candidatura para depois das legislativas. Eu não sei, não falei com a doutora Maria de Belém sobre isso. A única coisa que eu poderei invocar a favor disto que eu acabei de dizer é que eu já tenho dito isto aqui tantas vezes e há tanto tempo. Eu sempre disse: cuidado, que a questão da ponderação das probabilidades de vitória nas eleições presidenciais, desta vez, estará mais próxima ou mais condicionada pelo resultado das legislativas do que noutras. Sejamos claros, eu não estou a confundir presidenciais com legislativas, não é nada disso. O que eu estou a dizer é de que, se nós tivermos um quadro de relativa instabilidade ou de difícil governabilidade, na percepção dos eleitores, o papel do Presidente da República é muito mais importante para a garantia da estabilidade do sistema. António, se o quadro partidário que sai das legislativas for aquele que se tem prognosticado em função das sondagens, ou seja, nem coligação tem maioria absoluta, nem PS, e estando todos a considerar que é muito difícil uma coligação entre ambos, digamos assim, acha que algum dos setores poderá ter força para dizer assim, mesmo que ganhe, com maioria relativa, e o presidente que eu quero agora, e agora o presidente que eu quero é este. Acha que isso dá força a um candidato? Eu não estou a dizer que você não tenha razão. Eu acho que depende do resultado das legislativas. Eu acho é que isso depende para os possíveis candidatos presidenciais. Porque nenhum dos setores políticos terá força para impor, entre aspas, o seu candidato presidencial. Certo. Está a ver? Eu acho que esse cenário aconselhará que o candidato
que se propõe a ganhar seja aquele que consegue fazer melhor pontes entre as várias forças políticas. Estou de acordo. Dr. Pedro Santana Lopes, Dr. António Vitorino, muito obrigada. Voltamos a encontrar-nos aqui Obrigado na próxima também. terça. Até à terça-feira. Às 10? Às 10. Fica se possível. Se Deus quiser. Obrigada aos dois. Boa noite. Obrigado.